Fala pessoal, Rafa, Universo Botafogo na área. LDU 2, Botafogo 0. Eu tinha gravado um vídeo ontem falando da minha baixíssima ou inexistente expectativa em relação a esse jogo, em relação ao que representa o Botafogo em 2025, em relação ao que significa e ao que representa esse cone treinador que o Botafogo tem no momento, que é nada mais do que o retrato do fracasso e da moleza. Fracasso e moleza esses que a gente vê dentro de campo. Então, eu não me surpreendi ontem. Quem acompanha aqui, eu e o Carlos, quem acompanha tudo que a gente vem falando desde janeiro desse ano, sabe exatamente que tudo vem se confirmando sem nenhuma surpresa, né? O Botafogo hoje, que, como diz o título da live, voltou a ser covarde, oficialmente covarde, né? Botafogo, que curiosamente tem seu ex-treinador Renato Paiva, medíocre, demitido com razão, demitido porque foi covarde contra o Palmeiras, né? Que é um dos melhores times do Brasil, e porque entrou com 3 volantes. E olha só, curiosamente, ontem o nosso pseudo Cone treinador entra com uma covardia gigantesca e com 3 volantes contra a poderosíssima LDU do estrondoso e poderoso ex-treinador do Botafogo, Thiago Nunes. O que a gente viu ontem, gente, você pode traçar assim uma sequência de adjetivos que representam a palavra vergonha. Vergonha, fracasso, frouxidão, incompetência, falta de brio, falta de vontade, falta de tudo que um time precisa para ser minimamente vencedor, né? Que é o Botafogo do senhor David Ancelotti, que ele pode ser filho do Papa, da Rainha da Inglaterra, de quem for, que eu já falo, sem dúvida nenhuma, eu já vinha falando nos últimos 3 jogos, para mim ele é um monte de nada, um treinador inútil, frouxo e incompetente. E burro, porque não sabe nem ler o jogo. Ele não sabe ler o jogo. Eu falava antes do jogo, falei no Twitter, que eu tinha certeza que ele entraria com o Matheus Martins e deixaria o Montoro no banco, porque o Montoro, que é o melhor jogador que ele tem nesse elenco de merda que o Botafogo tem hoje, é o jogador que ele resolveu pegar para Cristo e queimar, né? Que é o que ele vem fazendo. Ele vem queimando o Montoro. Enquanto isso, os intocáveis Savarino e Marlon Freitas, que eu não tenho mais paciência, gente. Para quem prestou atenção no que esse indolente desse Marlon Freitas fez no primeiro gol, assim, eu não tenho mais paciência. Eu já falei isso. Eu junto com o Rodrigo lá do Cantinho, nós somos as duas pessoas que possivelmente mais têm ranço e nojo do Marlon Freitas, e eu tenho ranço e nojo do Marlon Freitas, e eu falei isso desde sempre, e vou continuar falando. Esse rapaz, ele vive de um cara que segurava o piano para ele, que era o Gregory, e vive de um passe aqui e outro ali, que ele dá num jogo aqui e outro ali. E esse é o Marlon Freitas, o Magic Freitas, como a torcida do Botafogo gosta de chamar. Assim como aquele inútil do Savarino, molenga, porque é impressionante. Gente, o Jefinho, ele entrou praticamente com uma garrafa de vodka na mão, e ainda assim, ele joga mais do que todos os caras que jogam na frente do Botafogo. Todos. Né? Então, assim, é um bando em campo, é um time medíocre que a gente vinha falando aqui desde janeiro de 2025. Botafogo não tem planejamento. Aliás, a gente fala isso desde 24 e 23, porque em 24 também não teve planejamento. Também não teve planejamento. Teve 2 títulos, tiveram 2 títulos, porque deu certo. Porque ele contratou um craque, que é o Luiz Henrique, e outro craque, que era o Almada, e isso deu certo. E o principal craque estava lá no banco de reservas, que era Arthur Jorge, que nunca deixou esse time ter uma mentalidade fracassada e derrotada,
como é esse pseudo ridículo treinador que o Botafogo tem hoje. Um imbecil que fica com aquela mão no bolso à beira do gramado, que dá declarações constrangedoras. Aí ontem ele sai e fala que o Botafogo fica... Agora o objetivo do Botafogo é ficar entre os 4 do Brasileirão e ganhar a Copa do Brasil. Meu querido, as pessoas, será que elas gostam de ser enganadas? Será que a pessoa gosta de ser burra? Será que o objetivo do ser humano hoje é ser enganado todo dia? O Botafogo não vai ficar entre os 4 primeiros do Brasileirão e o Botafogo não vai ganhar a Copa do Brasil. E eu falo isso aqui com todas as letras. E se alguém quiser vir me cobrar aqui depois, pode vir. O Botafogo não vai, porque isso é uma mentira, isso é mais uma imbecilidade, uma enganação que se faz com o torcedor, que boa parte deles gosta de ser enganado. Tem uma parcela gigantesca da torcida do Botafogo que gosta de ser enganada. E aí não é só a torcida do Botafogo, é o ser humano hoje, ele gosta de ser enganado. Porque você pode ter o que for de ranço, por exemplo, do time da Lagoa, que tem uma pessoa séria no comando do clube. O Felipe Luiz é um cara sério, é um cara que não fica fazendo oba-oba com a imprensa, é um cara que é sério. Assim como o Leonardo Jardim no Cruzeiro, que é sério. E que falou, ou sai o Gabigol, aceita ir pro banco e sai o Dudu, ou saio eu. E assim era o Arthur Jorge. Jogador indolente, preguiçoso, piada de jogador, não jogava com ele. Enquanto esse pseudo treinador do Botafogo escala o que ele tem de pior no time. Eu tô cansado de falar do Marlon Freitas sendo o Marlon Freitas que sempre foi no Botafogo. Um jogador preguiçoso, inútil e que vive de um passe aqui e outro ali. E pode ficar bravo comigo, se não quiser ver meu vídeo, se quiser me xingar, parceiro, faça o que quiser, eu tô cansado. O Savarino, eu tô detonando ele desde o começo do ano, que o Savarino não entra em campo pelo Botafogo e continua com vaga cativa e a camisa 10. O Arthur tropeça na bola. O Arthur Cabral, quando foi contratado, eu falei que era um bonde. Mas as pessoas gostam de ser enganadas. O Alex Telles ganha 1.700.000 reais para ser um lateral médio para baixo e patético no Botafogo. Então, assim, gente, é isso que eu falo, assim, ou a gente trata as coisas com realidade, com seriedade, né? O senhor Textor, que é que continua sendo um fanfarrão, meu querido, uma vez na vida, fale a verdade para as pessoas, fale a verdade. Para de dar declaração imbecil. Postou foto ontem com não sei quem do associativo. Postou ontem um textinho que não, porque essa derrota é dura. Mas, querido, para de mentir, cara. Para de mentir. Você está fora do Botafogo praticamente. Você não cansa de ficar brincando com até a ingenuidade das pessoas. Assim como tem um monte, porque eu poderia citar um por um aqui nesse vídeo, dessas pessoas que ficam enganando os outros diariamente falando de Botafogo, porque vivem de Botafogo. Vivem de Botafogo. Elas não fazem isso pelo Botafogo. Se o Botafogo hoje parar, fechar, acabar, ou sei lá, se não tivesse mais Botafogo na vida delas, elas não saberiam o que fazer. E eu sinto informar para essas pessoas que aqueles privilégios, o camarotezinho lá do lado do boss, tá perto do fim para vocês. Vocês que ficavam tratando pessoas como nós aqui, como agente do caos. Agente do caos é o caralho. A gente fala a verdade, porque a gente não tem compromisso com outra coisa aqui que não seja verdade. Queria muito eu estar aqui fazendo um vídeo hoje, falando o oposto disso, que o Botafogo jogou super bem, que eu estava errado, e que o Ancelotti é um treinador maravilhoso, coisa que não é, porque ele é medíocre. Ele representa tudo que eu odeio no futebol. Frouxidão, parcimônia, tudo que tem de ruim. Que é a antítese do que eu acho que é bom para o futebol. A partida do Botafogo ontem é constrangedora. O Botafogo jogou pior do que a LDU nos 2 jogos, em casa e fora.
Ah, mas ai, não foi escanteio. É sério? É sério que a choradeira vai se basear num gol que saiu dos caras foi o juiz que esticou a mão, igual um imbecil e abriu o braço igual o Marlon Freitas? Foi o árbitro que fez isso? Foi o árbitro que tomou um gol com 8 minutos de jogo? Em que o seu Marlon Freitas e companhia assistem a bola bater, voltar e o cara fazer o gol? Então assim, cara, quem estiver falando pra vocês que o Botafogo tem condições de brigar por alguma coisa, por Copa do Brasil e o caralho a quatro, para de ser mentiroso, cara. Para de ser mentiroso. O Botafogo vive um limbo, uma crise gigantesca nos bastidores. O Botafogo já está asfixiado financeiramente. O Botafogo não tem dinheiro para contratar uma merda de um zagueiro do Atlético Goianiense. Não tem dinheiro para contratar um zagueiro do Novo Horizontino. E as pessoas continuam se enganando. Ah, o Ancelotti não tem culpa. Não tem culpa é o caralho. O Ancelotti é o treinador do Botafogo, ganha bem e com o que ele tem nas mãos é o suficiente e sobra mais um ano-luz para ele passar pela LDU e por outros times medíocres que a gente tem por aí. Então, cara, eu nem fiz live ontem porque eu tinha que me controlar para vir aqui falar, porque eu, na verdade, eu tô calmo porque eu não tô surpreso, só que quando eu começo a falar desse assunto, eu não consigo não me exaltar, porque é impossível não se exaltar. E eu fico aqui me perguntando até onde vai a falta de capacidade das pessoas de, de se olharem no espelho, fazer uma autocrítica, ou olhar para aquilo com o mínimo de realidade possível e parar de ser influenciado por imbecil. Aliás, tirem essa palavra da vida de vocês, influencer, ninguém influencia porra nenhuma, cara. Eu sou um torcedor do Botafogo, tô vindo aqui dando a minha opinião, assim como o Carlos dá dele, como o André dá dele, o Gui, o Rodrigo. E a gente vai errar e vai acertar, mas nunca vai faltar honestidade intelectual com as pessoas, nunca ninguém vai subestimar a inteligência das pessoas. Porque o que mais tem hoje na torcida do Botafogo é gente que subestima a inteligência das pessoas. E aqueles ratos que fazem isso durante meses e agora querem apontar o dedo e falar que, olha, pois é, olha o planejamento. A temporada de 2025 para o Botafogo acabou, é simples assim. E é muito provável, eu diria que 99% de chance de ano que vem o Botafogo disputar simplesmente a Sul-Americana, o Brasileirão e só. E o Carioca. Porque o Botafogo está fora da Copa do Brasil e vai muito provavelmente ficar fora se não conseguir a vaga para a Libertadores, que a cada dia que passa eu já acho que vai desandar. Como eu acho que tem muita chance de ser eliminado pelo Vasco na Copa do Brasil. Mas tem otário que vai aqui falar que a gente é aproveitador, que a gente tá fazendo um caos porque foi só uma eliminação. Os mesmos que falavam que a temporada só começava em abril. Assim como o pseudo dono do Botafogo, enganador, que fica tratando essas coisas dessa maneira e as pessoas continuam o endeusando e tratando como um Moisés do Botafogo. Então assim, cara, eu não tenho mais paciência pra ficar, sabe? 14 minutos, falei bastante. Falei bastante. Espero que realmente mais e mais pessoas acordem, de certa forma, para o que se tornou o Botafogo e para a maneira com que o Botafogo está sendo tocado no momento. Não conhece o Botafogo? Se inscreva no canal, ative o sininho, enfim. A gente se vê no domingo, a gente vai fazer uma live. Valeu, pessoal, um abraço.